E aí a pergunta que não quer calar é: nos atuais níveis de preço, a gente ainda tem muita coisa efetivamente barata mesmo? Ou esse negócio já reprecificou os papéis para um patamar que requer uma seleção um pouco mais cuidadosa por parte do investidor? O preço é uma coisa que, por definição, na teoria das finanças, é muito relativo. Por mais que a gente queira desenvolver um modelo estável, o preço depende de uma coisa fundamental que chama expectativa, que chama as nossas priors, as nossas crenças, os nossos beliefs. Depende. Se o Brasil tiver uma queda de taxa de juro forte, se a taxa de juro real voltar lá para 5%, como já foi um dia, se a taxa de câmbio se estabilizar, se a economia absorver o impacto dessa queda da taxa de juro crescendo novamente, vai abrir uma oportunidade de investimento para diversos setores que estão muito amassados. Estão realmente esmagados a tempo por essa taxa de juro muito alta, pelo prêmio de risco muito alto. O prêmio de risco reflete a confiança que os investidores têm no país, têm na nossa macroeconomia. E o prêmio de risco estava muito elevado e está diminuindo agora, mas está diminuindo em cima de uma aposta. Primeiro, de uma aposta global nos mercados emergentes. Perfeito. Os portfólios globais estão se realocando, ainda que timidamente, está no começo do processo, saindo um pouco dos Estados Unidos, indo para emergentes, voltaram para a China teve um 2025 forte, a Ásia em geral teve um 2025 forte, a América Latina teve 2025 forte, o Brasil veio junto desse processo. Agora, a gente continua nesse processo e mais uma melhora da percepção de risco. Aí depende do processo eleitoral. Então, o que eu digo é que tem muita avó, tem uma promessa de valor muito grande, mas tudo precisa dar certo. Então, o ideal agora é a gente ficar com um profissional perto da gente para entender o que está acontecendo. O profissional está aqui, sabe o que falar. Nem que seja um médico, para cuidar quando a gente tiver um psiquiatra. É o seguinte, eu acho que também não pode esquecer uma coisa. O valor, o preço é um valor descontado. Quanto maior a taxa, mais baixo ele será. Então, essa coisa, qualquer mudança na taxa de desconto reflete aqui. Então, eu acho que você falar, o que me preocupa em ralis é que você não é nem onde ele está, é como ele foi para lá. Tá certo? Preços muito rápidos tendem a ter um potencial de desconforto. O cara que toma a 10, que ele esperava que fosse a 15 em 2 meses, vai a 18 em 3 dias, o cara está queimando na mão aquilo. Então, é essa parte. E uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que ninguém entende por que essa porra está andando. Porque ele tenta explicar pelo racional de valor, economia e picas. É fluxo. É basicamente fluxo. Você tem um maluco, que é um maluco com uma bazuca, que está lá e que falou, eu quero o dólar mais fraco. Nós herdamos isso daí de dólar mais fraco. E aí, como efeito secundário, você teve uma realocação de portfólio por medo desse dólar mais fraco. Então, nós ganhamos de novo na mesma pule, pegamos na primeira e no placê. Então, esse negócio a gente está herdando. Aí fala o Brasil, tenta explicar. Olha, o México, vê como é que está a moeda, está bem melhor que nós agora. Então, isso reflete que é muito menos nossa responsabilidade, muito mais herança do que lição de casa feita. Que, se a gente for olhar na parte de lição de casa, no fiscal principalmente, a gente tem dúvidas muito profundas e muito válidas a como é que vai chegar. É aquela história, não é que, o Brasil não tem aquela cara de, não, vai a 120, 130 do PIB, não, mas vai ali, vai 80, 82, 83, aquela coisa. Eu não vejo assim um futuro negro, destrutivo. Vai acabar, não. Mas é aquela coisa, uma sangria, uma sangria ali. Não vai arrancar um braço, mas Sim. É um corte que vai sangrando. Vamos continuar o país do futuro, Taxa de juro, IPCA mais 8. Isso. IPCA mais 8 destrói qualquer investimento sério. É que tem uma coisa que eu acho engraçado.
A gente estava até conversando ontem com um nosso economista, o velho Zé Júlio Sena, e que estavam falando isso, que falam, não, porque é um problema, porque a gente tem uma irresponsabilidade fiscal, então quem faz o trabalho é o Banco Central, ele é obrigado a manter uma taxa mais alta, então ele vai ter que subir mais. Alto lá, 10 de juro real já é uma consequência desse movimento, de uma irresponsabilidade fiscal e uma limitação a um único agente fazendo o trabalho sujo, que é o Banco Central. Que hoje é só o Banco Central. E graças a Deus é o Banco Central. Que é uma coisa que eu acho que é a mais grata surpresa que a gente tem nos últimos anos, chama Galípolo. É um cara sem nenhuma tradição como banqueiro, como economista do setor real, ele é muito ligado à academia e muito ligado a uma parte muito mais heterodoxa. Né, vindo da própria escola que ele é. Então isso daí ele veio aqui, eu acho que de alguma forma ele sentiu o peso da instituição. Perfeito. Eu acho que ele deve ter um trabalho bem feito do Roberto Campos, eu não tenho dúvida, né, que ele chamou o cara e falou: vê como é que funciona. Assim funciona desse jeito, exatamente. Tem colegas muito técnicos ao lado, Isso. né? Sim, outrora a gente teve esse goleiro que é o Banco Central. Entregando, né? Mão de Na alface. paçoca, mão de alface. Você mesmo colocou que Galípolo surpreendeu e pelo menos o Banco Central tem feito o papel ali, está segurando as pontas e ajudando esse sistema defensivo. Mas, né, não dá, o time não vive só de goleiro. Sim. Né? E aí fica a grande dúvida para 2026 bem, a gente teve esse impulso na Bolsa, basicamente fluxo. Né? Que é um capital que da mesma forma que vem, pode ir embora. Pode ir embora. E vai. E vai. Agora, a gente tem as lições de casa para serem feitas e tem essa expectativa de queda de taxa de juros. Até onde viria essa queda de taxa de juros, na visão de vocês, ao longo deste ano? Né? O que poderia fazer o goleiro ao longo desse ano? Dado que a gente já sabe que o time que está em campo, pelo menos até o término de 2026, não vai ajudar muito o goleiro. Não vai ajudar demais o trabalho do goleiro. Porque até onde essa taxa de juros pode ir? Olha, se você levar em consideração que tudo continua como está, né? Você não vai ter um choque de câmbio. Lá fora, o cara... Essa era uma premissa confortável até tempos atrás para um horizonte de 10 meses. Exato. Né? Mas para 2026 ela chega a ser uma premissa heróica. Mas a gente é obrigado a fazer isso. Né? Nos modelos... Não tem os como modelos fugir. O modelo funcionam pede assim. premissa. Ele é bayesiano, né? A probabilidade de algo ocorrer, dado que isso aqui esteja aqui. O que está aqui? Então, o câmbio vai estar aí, as expectativas inflacionárias estão ok. Eu acho que ele vai até 13. Vai até 13. Cai aí, vai caindo. O número aí, na melhor das hipóteses, 12,5. É isso. Melhor das hipóteses. Não vai mudar muita coisa. Porque se você olhar uma coisa, você falou, caíram as expectativas, mas você nota, no futuro elas caíram e pararam. Desde Mas as 6 implícitas meses... e as implícitas lá em cima. Sim, Quer dizer, os prêmios do título Tesouro ainda botam uma inflação de perto de 6%, pô. Com meta de inflação em 3%. Quer dizer, eu posso até acreditar, mas eu não compro, eu não boto meu dinheiro nisso. É o que o mercado está dizendo. Né? Então, eu acho que vai até 13%. Isso já é uma queda, mas ainda vai estar com uma taxa de juro cavalar. Né? Então, eu acho que aí é um ponto de parada. O mercado vai olhar para frente para ver o que vai acontecer do ponto de vista da política fiscal. Se tiver uma sinalização de que a política fiscal vai ter um pequeno ajuste, porque eu sou como o Sérgio, eu não acredito em fim de mundo, eu já falei aqui, se fizer uma correção na metodologia de correção do salário mínimo e das despesas, o ajuste fiscal do Brasil vem rápido. Vem rápido, que eu digo, em 3, 4 anos você estabiliza a relação dívida-PIB e põe ela para baixo. É um exercício que não é muito difícil de ser feito. Né? Então, se a gente consegue fazer isso e sinaliza isso, a taxa de juros cai fortemente. Essas inflações implícitas e a taxa de juros da NTN-B, elas vão cair fortemente. Foi um movimento que a gente viu quando teve o teto de gastos lá do Temer,
E foi um movimento que a gente viu depois, durante o governo Bolsonaro, um período dele, em que as taxas de juros embicam fortemente para baixo. Então, eu acho que a gente pode assistir isso, mas é uma coisa que a gente só vai conseguir enxergar a partir do segundo semestre, porque essa decisão de fazer o ajuste fiscal vai depender de quem estiver lá em 1º de janeiro de 2027. A gente sabe que o governo atual não tem a menor intenção de fazer isso. Essa é uma intenção que não faz parte do governo. Já ficou claro no primeiro momento em que o Haddad propôs o plano econômico dele, nós conversamos isso aqui inclusive, aquela PEC dos gastos sinalizou isso. O arcabouço fiscal era uma crônica de morte anunciada, aquilo está lá no conceito dele, uma coisa que é meio óbvia, é uma coisa que opera em banda, mais 0,25, menos 0,25. Nós vamos chegar no final de 2027, lá, de 26, lá pela lei original, em 1% de superávit. 1% mais 0,25, menos 0,25. Por que mais 0,25, menos 0,25? Porque era uma proposta inteligente que dizia o seguinte: como o ciclo de negócios ele oscila muito, a gente não consegue operar sem as incertezas que vão acontecer. Então, o déficit ele pode aumentar ou pode diminuir 0,25 no intervalo. Agora ele chega aí, ele entrega zero de déficit, descontando as despesas que são inesperadas, que já deveriam estar no 0,25, aquele negócio inteligente, foi um negócio bem pensado, já é 0,40, não é 0,25, e o superávit de 1% simplesmente virou 0%, porque eles mudaram a meta. Então, foi um ajuste fiscal ruim, pela forma como o Fernando Haddad se comporta, e ele é o porta-voz, ele é o oráculo econômico do PT, ele insiste em dizer que foi a política mais bem executada dos últimos anos, como o Trump diz que tudo que ele faz é perfeito. O Haddad está dizendo que foi a melhor política, ele reduziu em 70% o déficit público. Então, o que ele sinaliza não vai haver mudança de política fiscal se houverem 4 anos de governo Lula.